O martelo pneumático ecoava na oficina Supremo Motors quando Diego Morales apareceu na entrada, os pés descalços grudando no asfalto quente de São Paulo. Suas mãos tremiam não pela fome que corroía suas entranhas há 3 dias, mas pela adrenalina que reconhecia o ronco daquele motor V8, o mesmo som que o havia tornado lenda nas pistas de Interlagos 15 anos atrás. Posso consertar esse carro em troca de um prato de comida? As palavras saíram raspadas de sua garganta seca, cortando o ar como lâmina. Os 3 mecânicos pararam de trabalhar, olharam para aquele fantasma de cabelos grisalhos e roupas que pareciam ter sobrevivido a uma guerra, e explodiram em gargalhadas que soaram como vidro quebrado aos ouvidos de Diego. Eles não sabiam que estavam zombando de Diego Fantasma Morales, o piloto que havia quebrado recordes de velocidade na Fórmula Track, o homem cujas mãos haviam domado motores de 1.200 cavalos de potência quando o mundo ainda acreditava em heróis. Agora essas mesmas mãos seguravam uma garrafa vazia de cachaça como se fosse um troféu perdido. A Ferrari 488 GTB vermelha estava parada há 4 horas, derrotando os melhores mecânicos da oficina mais cara da cidade. Seu proprietário, o empresário Henrique Castilho, oferecia R$10.000 para quem descobrisse o problema que nem a concessionária oficial havia conseguido resolver. Era o tipo de desafio que Diego costumava aceitar de olhos fechados. O que nenhum deles imaginava era que aquele morador de rua carregava 15 anos de segredos nas mãos calejadas, e que em algumas horas provaria que lendas nunca morrem, apenas se transformam em algo ainda mais poderoso. Se você está ouvindo esta história, deixe um like agora mesmo porque o que você vai descobrir sobre Diego Morales vai mudar completamente sua perspectiva sobre segundas chances. Escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Quero saber onde estão os guerreiros que nunca desistem dos seus sonhos. E se inscreva no canal porque esta é apenas uma das centenas de histórias reais que provam que o destino pode ser reescrito pelas próprias mãos. Diego Morales não era apenas mais um morador de rua nas artérias pulsantes de São Paulo. 15 anos atrás, seu nome ecoava nos autódromos do Brasil inteiro como uma oração sussurrada pelos fãs de velocidade. Fantasma, era assim que chamavam, porque aparecia do nada nas ultrapassagens mais impossíveis, deslizando entre os carros como se pudesse atravessar a matéria. Seus dedos conheciam cada parafuso, cada vibração, cada sussurro que um motor podia emitir. Mas a vida tem formas cruéis de quebrar até mesmo os mais invencíveis. Uma única curva mal calculada numa manhã chuvosa em Brasília não apenas tirou sua esposa Isabel e sua filha Camila do mundo, arrancou também a alma de Diego, deixando apenas um corpo que respirava por pura teimosia biológica. O álcool virou combustível para apagar as lembranças, e as lembranças viraram fantasmas que o perseguiam pelas ruas até que não restasse nada além de um homem invisível pedindo comida em troca de trabalho. A oficina Supremo Motors era o tipo de lugar onde Ferraris, Lamborghinis e McLarens vinham para ser curadas por mãos que cobravam mais caro que carros populares inteiros. Mas naquela tarde sufocante de março, nem todo o dinheiro do mundo estava conseguindo resolver um problema que um fantasma das pistas reconheceria apenas ouvindo o motor respirar. O sol de março derretia o asfalto da Rua Augusta quando Diego se arrastou até a entrada da Supremo Motors, seus pés descalços deixando marcas de sangue seco no concreto. O cheiro de óleo queimado e metal aquecido invadiu suas narinas como uma droga antiga, despertando memórias que ele tentava afogar em álcool barato há 15 anos. Suas mãos tremeram, não pela abstinência, mas pelo reconhecimento visceral de que estava em casa. Marcos Oliveira, o proprietário da oficina, suava sobre o motor da Ferrari vermelha como um cirurgião diante de um coração parado. Aos seus lados, 2 mecânicos experientes, Juliano e Rafael, gesticulavam nervosos enquanto consultavam manuais técnicos que pareciam escritos em hieróglifos. O motor V8 biturbo de 3,9 litros estava silencioso há 4 horas, derrotando 3 diagnósticos diferentes e consumindo a paciência do dono do carro. Henrique Castilho circulava pela oficina como um leão em cativeiro, seus sapatos italianos de R$1.000 marcando um ritmo frenético no chão encerado. O empresário de 45 anos havia construído um império imobiliário baseado em pontualidade e precisão, 2 coisas que aquela Ferrari teimosamente se recusava a entregar. Preciso desse carro funcionando em 2 horas, ele repetia pela 10ª vez, consultando o Rolex que valia mais que a renda anual de uma família inteira. Diego observou a cena através dos vidros embaçados pela gordura de suas mãos, sentindo o coração acelerar pela primeira vez em anos. Reconheceu imediatamente o problema apenas pelo padrão de luz que piscava no painel, sensor de detonação defeituoso.
provavelmente causado por combustível de baixa qualidade que havia cristalizado no sistema de injeção. Era o tipo de diagnóstico que levava segundos para um piloto experiente, mas horas para mecânicos que nunca haviam sentido o motor respirar a 300 km por hora. Com licença, Diego disse, sua voz saindo rouca como lixa sobre madeira. Os 4 homens se viraram simultaneamente, suas expressões mudando de curiosidade para desprezo em questão de milissegundos. Marcos foi o primeiro a reagir, limpando as mãos oleosas num pano sujo enquanto avaliava o intruso de cima a baixo. Oficina fechada para mendigos, ele disse, apontando para a placa que proibia esmolas. Diego engoliu o orgulho que ainda restava em algum canto esquecido de sua alma. Não estou pedindo esmola. Posso resolver o problema dessa Ferrari em troca de um sanduíche. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo zumbido dos ventiladores industriais e pelo riso abafado de Rafael, que filmava a cena com o celular. Olha só, pessoal, ele sussurrou para a câmera. O morador de rua virou mecânico da Ferrari. Henrique se aproximou, seu perfume caro criando uma barreira invisível entre ele e Diego. Você está falando sério? 3 mecânicos profissionais não conseguiram resolver isso. Seus olhos percorreram as roupas rasgadas, a barba por fazer, os pés descalços que deixavam marcas no chão limpo. O que te faz pensar que você pode? Diego sentiu a familiar queimação no estômago. Não era fome, era sede de provar que ainda existia algo do campeão enterrado sob anos de autodestruição. Porque sei exatamente qual é o problema, Diego respondeu, caminhando em direção à Ferrari como quem caminha em direção ao próprio destino. O sensor de detonação do cilindro 3 está enviando sinais erráticos para a central eletrônica. O motor entra em modo de segurança e corta a injeção. O silêncio que se fez na oficina era denso como óleo usado, carregado de incredulidade e curiosidade morbosa. Juliano parou de folhear o manual técnico, seus olhos arregalados fixos em Diego. Como você pode saber isso só de ouvir? A pergunta ecoou pela oficina como um tiro, e todos esperaram a resposta que mudaria tudo. Diego fechou os olhos, permitindo que as memórias de 15 anos de pistas voltassem como ondas quebrando numa praia abandonada. Marcos cruzou os braços, seu ceticismo escrito em cada linha de expressão. Se você estiver certo, ganha o sanduíche. Se estiver errado, nunca mais apareça aqui. Diego assentiu, sabendo que estava apostando muito mais que uma refeição. Estava apostando a única coisa que ainda lhe restava. A chance de provar que Diego Fantasma Morales ainda estava vivo em algum lugar dentro daquele corpo destroçado. Diego se aproximou da Ferrari como um padre se aproxima do altar, suas mãos tremúlas estendidas em direção ao capô que brilhava sob as luzes halógenas da oficina. O metal estava quente ao toque, pulsando com vida própria, e por um momento fugaz ele sentiu a mesma conexão visceral que experimentava quando suas mãos envolviam o volante de um Fórmula Track a 280 km por hora. O mundo ao redor desapareceu, não havia mais oficina, não havia mais espectadores zombeteiros, apenas ele e a máquina que pedia para ser compreendida. Marcos observava cada movimento com a desconfiança de quem já havia sido enganado muitas vezes, mas havia algo na postura de Diego que não combinava com a imagem de um vigarista comum. Suas mãos se moviam sobre o motor com familiaridade assustadora, dedos calejados traçando linhas invisíveis entre componentes como se estivesse lendo um mapa tatuado na memória. Não toque em nada ainda, Marcos advertiu, mas sua voz saiu menos agressiva que antes. Preciso ouvir ela respirar, Diego murmurou, ignorando os olhares curiosos que se multiplicavam. Henrique havia chamado sua esposa para avisar que chegaria atrasado, enquanto Rafael continuava filmando tudo para o Instagram, certo de que estava documentando mais uma farsa urbana. Juliano folheava freneticamente o manual da Ferrari, procurando qualquer referência ao sensor de detonação que Diego havia mencionado com tanta precisão. Diego colocou a orelha próxima ao bloco do motor, fechando os olhos para amplificar os outros sentidos. Era uma técnica que havia aprendido com Sebastião Moura, o lendário preparador que o havia transformado de piloto amador em campeão nacional. Motor fala com quem sabe escutar, Sebastião costumava dizer, cada vibração conta uma história diferente. Agora, 15 anos depois, Diego podia ouvir a história que aquela Ferrari estava desesperada para contar. O problema estava ali, claro como água cristalina para quem entendia a linguagem dos motores de alta performance. O sensor defeituoso criava interferência no sistema de ignição,
causando microdetonações que o módulo eletrônico interpretava como combustão irregular. Era um defeito sutil, invisível aos equipamentos convencionais, mas óbvio para alguém que havia passado décadas afinando motores para extrair cada cavalo de potência possível. Posso mostrar onde está o problema, Diego disse, se afastando da Ferrari, mas vou precisar de um multímetro e acesso ao módulo de injeção eletrônica. Marcos hesitou. Deixar um desconhecido mexer num carro de R$2 milhões era uma loucura, mas 4 horas de frustração haviam esgotado suas alternativas convencionais. Henrique se aproximou, consultando novamente o relógio que parecia marcar o tempo como uma bomba prestes a explodir. Quanto tempo você precisa? Henrique perguntou, sua voz carregada de desespero mal disfarçado. Diego calculou mentalmente, remover o painel de acesso, localizar o sensor defeituoso, testar a continuidade elétrica, reinstalar tudo. 20 minutos para diagnosticar, mais 40 para substituir a peça se vocês tiverem em estoque. Rafael parou de filmar por um segundo, impressionado com a precisão técnica da resposta. Marcos pegou o multímetro numa gaveta trancada, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto entregava o equipamento para Diego. Se você danificar alguma coisa nesse carro, eu chamo a polícia, ele disse, mas havia curiosidade genuína misturada com a ameaça. Diego assentiu, conectando os cabos do multímetro com movimentos que revelavam anos de prática, movimentos que nenhum farsante poderia simular. A tensão na oficina era palpável enquanto Diego trabalhava em silêncio, seus dedos navegando pelos componentes eletrônicos com precisão cirúrgica. Juliano se aproximou discretamente, observando a técnica impecável com que Diego manuseava os equipamentos. Havia algo familiar naqueles gestos, como se já tivesse visto aquelas mãos trabalharem antes, em algum lugar que sua memória não conseguia localizar com precisão. Quando o multímetro emitiu o bip característico que confirmava o diagnóstico, Diego se virou para os espectadores com um sorriso fantasmagórico nos lábios. Sensor de detonação do cilindro 3, exatamente como eu disse. A leitura está oscilando entre 2.1 e 4.7 volts quando deveria manter constante em 3.2. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Henrique respirando fundo, como quem acabou de ver um milagre acontecer diante dos próprios olhos. Marcos atravessou a oficina com passos apressados, seus tênis de segurança batendo contra o piso de epóxi como um metrônomo marcando o ritmo da tensão crescente. Abriu o armário de peças importadas, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto procurava o sensor de detonação Bosch específico para a Ferrari V8 Biturbo, uma peça que custava mais que o salário mensal da maioria dos brasileiros. Temos um aqui, ele disse, exibindo a pequena caixa preta como se fosse uma relíquia sagrada. Mas se você estragar alguma coisa... Diego interrompeu com um gesto suave da mão, seus olhos fixos na peça como um predador observa sua presa. Torque de aperto, 2.1 kg força-metro. Jamais exceder 2.5 ou o cristal piezoelétrico interno vai rachar e enviar leituras falsas. As palavras saíram de sua boca com precisão técnica que fez Juliano derrubar o manual que segurava. Nenhum mecânico comum sabia detalhes tão específicos. Aquilo era conhecimento de engenheiro ou piloto profissional. Rafael continuava filmando, mas agora sua câmera capturava cada movimento de Diego com reverência crescente. Havia algo hipnótico na forma como suas mãos deslizavam sobre a Ferrari, dedos encontrando pontos de fixação sem hesitação, como se conhecesse cada parafuso daquele motor desde sempre. Pessoal, ele sussurrou para a câmera, isso não é normal. Esse cara conhece essa máquina melhor que o próprio manual. Henrique se aproximou, sua respiração acelerada criando pequenas nuvens de vapor no ar-condicionado da oficina. O empresário havia construído um império baseado em instintos certeiros sobre pessoas, e todos os seus instintos gritavam que Diego não era quem aparentava ser. Quanto tempo você vai levar? Perguntou pela terceira vez, consultando o Rolex como quem consulta um oráculo implacável. 35 minutos, Diego respondeu sem tirar os olhos do motor, suas mãos já trabalhando para remover a cobertura plástica que protegia o módulo de injeção eletrônica. O cheiro de óleo quente e metal aquecido trouxe memórias tão vívidas que por um momento ele quase esqueceu onde estava. Lembrou-se de Interlagos, 2007, sua última vitória antes de tudo desmoronar, o mesmo cheiro, a mesma adrenalina, as mesmas mãos que agora tremiam não de medo, mas de reconhecimento. Marcos observava cada movimento com atenção cirúrgica, procurando qualquer sinal de hesitação ou improviso que denunciasse um farsante.
Mas Diego trabalhava com economia de movimentos que revelava décadas de experiência. Nada de gestos desnecessários, nenhuma ferramenta desperdiçada, cada ação fluindo naturalmente para a próxima como uma dança ensaiada milhares de vezes. O sensor defeituoso saiu de sua posição com um clique suave, e Diego ergueu a luz como um cirurgião examina um tumor removido. Cristal rachado internamente, ele diagnosticou, balançando a peça próxima ao ouvido. Provavelmente aconteceu durante a última revisão. Alguém apertou demais o parafuso de fixação. Suas palavras atingiram Marcos como bofetadas, porque havia sido exatamente isso que aconteceu na última manutenção. Juliano se aproximou discretamente, seus olhos fixos nas mãos de Diego enquanto ele preparava o sensor novo. Havia algo familiar naqueles movimentos, como uma melodia que se reconhece mas não se consegue nomear. Você já trabalhou com carros de corrida? Perguntou, tentando soar casual. Diego pausou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Henrique notasse a hesitação. A instalação do sensor novo foi uma aula de precisão técnica. Diego conectou o multímetro, testou a continuidade elétrica, calibrou a resistência interna e ajustou o torque com movimentos que revelavam conhecimento profundo de eletrônica automotiva. Quando ligou o motor, o ronco do V8 biturbo soou limpo e poderoso pela primeira vez em dias, cada cilindro disparando em perfeita sincronia como uma orquestra bem regida. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo ronronar suave da Ferrari, agora funcionando com a perfeição que R$2 milhões prometiam. Henrique entrou no carro, pisou no acelerador e sentiu a resposta instantânea que havia desaparecido. Potência pura, controlada, devastadora. Quando saiu do veículo, seus olhos encontraram os de Diego com uma mistura de gratidão e curiosidade que faria qualquer homem se sentir desconfortável. Henrique tirou uma carteira de couro italiano do bolso, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto contava 5 notas de R$100. Obrigado, não expresso o que sinto, ele disse, estendendo dinheiro para Diego. Você salvou minha reunião, meu negócio, possivelmente minha empresa inteira. Diego olhou para as notas como se fossem cobras venenosas, lembrando-se dos tempos em que R$500 não pagavam nem o combustível de um treino em Interlagos. Agora, eram a diferença entre comer ou passar mais uma noite com o estômago corroendo as próprias paredes. Era só um sanduíche que eu queria, Diego murmurou, mas suas mãos tremeram ao pegar o dinheiro. Marcos observava a cena com fascínio crescente. Havia algo na postura de Diego que não combinava com a imagem de alguém desesperado por dinheiro. Era como se estivesse pegando emprestado algo que já havia sido seu por direito, uma familiaridade com quantias maiores que a própria humildade tentava esconder. Rafael continuava filmando, agora totalmente absorvido pela transformação que presenciava. O homem que havia entrado pedindo comida estava se revelando camada após camada, como uma cebola descascada em câmera lenta. Cara, onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou, baixando o celular pela primeira vez em 1 hora. Isso não é coisa que se aprende em curso técnico. Isso é nível de engenharia aeroespacial. Diego limpou as mãos oleosas num pano, evitando os olhares curiosos que se multiplicavam sobre ele como holofotes. Trabalhei com motores a vida toda, respondeu evasivamente, mas sua voz carregava o peso de memórias que ele preferia manter enterradas. Juliano se aproximou discretamente, seus olhos fixos nas mãos calejadas que haviam acabado de realizar um milagre técnico. Havia algo familiar naqueles dedos, como uma música que se reconhece mas não se consegue lembrar a letra. Você já trabalhou com carros de competição? Juliano perguntou casualmente, mas sua voz traía curiosidade genuína. Diego pausou, uma sombra cruzando seu rosto como nuvem passando na frente do sol. Por um momento, todos viram o fantasma de quem ele havia sido, orgulho, nostalgia e dor misturados numa expressão que revelava décadas de histórias não contadas. Já, ele respondeu simplesmente, há muito tempo atrás. Henrique guardou a carteira e se aproximou de Diego com o respeito que se deve a alguém que acabou de presenciar o impossível. Posso te perguntar seu nome completo? Quero te recomendar para outros empresários que conheço. A pergunta ecoou pela oficina como um sino batendo à meia-noite, carregada de perigo e oportunidade. Diego sentiu o suor frio escorrer pelas costas, sabendo que seu anonimato de 15 anos estava por um fio. Diego, ele respondeu após hesitar, Diego Morales. Juliano arregalou os olhos, como se tivesse acabado de ouvir um nome que conhecia de algum lugar distante. Marcos franziu a testa, repetindo o nome mentalmente,
procurando associações que dançavam na periferia de sua memória. Rafael tinha parado completamente de filmar, seu celular pendendo esquecido na mão enquanto processava informações que não conseguia organizar. O celular de Rafael vibrou com uma notificação, quebrando o silêncio tenso. Era um comentário no vídeo que havia postado minutos antes. Esse cara tem as mesmas mãos do Fantasma Morales, piloto que desapareceu depois daquele acidente em 2009. Será que é coincidência? Rafael leu o comentário 3 vezes, sentindo o sangue gelar nas veias. Outro comentário apareceu. Diego Morales, o fantasma das pistas. Meu pai era fã incondicional dele. Que fim levou esse homem? Diego viu a expressão de Rafael mudar. Percebeu o reconhecimento crescendo nos olhos do rapaz como chama lambendo papel seco. Sabia que seus 15 anos de invisibilidade estavam chegando ao fim, que o passado havia finalmente o alcançado numa oficina de São Paulo, entre o cheiro de óleo queimado e o ronco de uma Ferrari consertada. Fez menção de se afastar discretamente, mas Marcos bloqueou sua passagem. Espera um pouco, Marcos disse, sua voz ganhando autoridade. Diego Morales. Fantasma Morales. O piloto de Fórmula Track. O silêncio que se seguiu foi denso como concreto armado, carregado de reconhecimento, curiosidade e a tensão elétrica de segredos prestes a explodir. Diego fechou os olhos, sabendo que não havia mais para onde correr, que o fantasma das pistas havia sido finalmente capturado por seus próprios fantasmas. O reconhecimento atingiu Diego como um soco no estômago, fazendo-o recuar até encostar na parede fria da oficina. Seus olhos percorreram os rostos ao redor, Marcos com incredulidade crescente, Juliano com admiração mal disfarçada, Rafael segurando o celular como se tivesse capturado um fantasma em vídeo, Henrique processando informações que reescreviam completamente sua percepção daquele homem. Diego Fantasma Morales, Marcos repetiu lentamente, como quem decifra uma língua morta. Tricampeão da Fórmula Track entre 2005 e 2007. Juliano deu um passo frente, seus olhos brilhando com o fervor de quem acabou de encontrar seu ídolo de infância. Cara, eu tinha seu pôster no quarto quando era criança. Você era meu herói absoluto. Sua voz tremia de emoção genuína, lembrando dos domingos que passava grudado na televisão assistindo caminhões de 1.200 cavalos disputarem vitórias em velocidades impossíveis. Aquela ultrapassagem em Interlagos 2006, por fora na curva do Senna, foi a coisa mais insana que já vi na vida. Diego fechou os olhos, deixando as lembranças invadirem sua mente como água represada que finalmente encontra uma fenda. A curva do Senna, Interlagos 2006, chuva torrencial, ele pilotando o caminhão Mercedes-Benz número 7 numa ultrapassagem que desafiava todas as leis da física e do bom senso. Isabel estava na arquibancada VIP com Camila no colo, ambas gritando seu nome quando cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Era a época em que acreditava que era indestrutível, que suas mãos poderiam dominar qualquer máquina que existisse no planeta. Rafael ergueu o celular novamente, mas agora com reverência no lugar do deboche. Diego, você pode contar o que aconteceu depois de 2009? Você simplesmente desapareceu do mapa. A pergunta cortou o ar como navalha afiada, e Diego sentiu as cicatrizes antigas se abrirem novamente. Henrique se aproximou discretamente, percebendo que estava presenciando algo muito maior que o concerto de uma Ferrari. Estava vendo a revelação de uma lenda que havia sido dada como morta. Não há nada para contar, Diego murmurou, mas sua voz saiu estrangulada pela dor que carregava há 15 anos. O piloto morreu naquele acidente em Brasília. O que sobrou foi só isto aqui. Ele apontou para si mesmo com amargura, mas Marcos balançou a cabeça vigorosamente. Não, cara. O piloto que acabou de consertar essa Ferrari em 20 minutos não morreu. Está bem vivo aí dentro dessas mãos. Juliano pegou o celular e começou a buscar vídeos antigos no YouTube, seus dedos voando sobre a tela com urgência. Olha só, ele disse, virando a tela para todos verem. Era uma gravação granulada de 2007, Diego pilotando o caminhão vermelho e branco da equipe Mercedes-Benz, ultrapassando 3 concorrentes numa única curva em velocidade que desafiava a morte. 43 vitórias em 5 temporadas. Você não era apenas bom, cara, você era sobrenatural. Diego observou sua versão mais jovem na tela pequena, lembrando do peso do capacete, do cheiro de borracha queimada, da sensação de controle absoluto quando suas mãos encontravam o volante. Era outra vida, ele disse simplesmente, outra pessoa.
Mas Henrique se aproximou, colocando a mão no ombro de Diego com respeito genuíno. Não, não era. A mesma precisão que você usava para pilotar a 280 km por hora, você acabou de usar para salvar meu negócio. Rafael continuou lendo comentários que apareciam em tempo real no vídeo que havia postado. Cara, isso está explodindo. Já tem mais de 1000 comentários. Olha só, Diego Fantasma Morales está vivo. Ele salvou minha infância. Outro aqui, meu pai chorou quando viu o vídeo. Disse que você era o maior piloto que já existiu. A cada comentário lido, Diego sentia um pedaço de sua identidade perdida retornando, como fragmentos de um espelho quebrado se juntando novamente. Marcos cruzou os braços, avaliando Diego com olhos que agora viam muito além da aparência física. Diego, você quer trabalhar aqui? De verdade? Não como mecânico comum, mas como chefe da equipe técnica. Salário de 15 mil por mês, carteira assinada, participação nos lucros. A oferta ecoou pela oficina como um sino tocando, carregando promessas de recomeço que Diego não ouvia há mais de uma década. Diego olhou para as mãos que haviam acabado de realizar um milagre, depois para os rostos expectantes ao redor, finalmente para Ferrari que ronronava perfeitamente graças ao seu toque. Por 15 anos havia acreditado que Diego Morales estava morto, que apenas um bêbado derrotado havia sobrevivido ao acidente. Mas talvez, apenas talvez, o fantasma das pistas estivesse pronto para ressuscitar dos mortos e descobrir que algumas lendas são fortes demais para morrerem para sempre. 6 meses depois, a oficina Supremo Motors havia se transformado no centro de excelência automotiva mais respeitado de São Paulo. Diego Fantasma Morales, agora vestindo o uniforme de chefe técnico, comandava uma equipe de mecânicos que aprendiam não apenas sobre motores, mas sobre ressurreição. O vídeo de Rafael havia ultrapassado 10 milhões de visualizações, inspirando centenas de pessoas a acreditarem que segundas chances existem para quem tem coragem de merecê-las. Henrique havia se tornado não apenas cliente, mas investidor do projeto social que Diego criou para formar jovens mecânicos das periferias. A cada manhã, quando Diego colocava as mãos no primeiro motor do dia, sentia Isabel e Camila sussurrando que estavam orgulhosas do homem que ele havia escolhido se tornar. O álcool não era mais refúgio, era apenas uma lembrança amarga de quem ele foi quando desistiu de si mesmo. Nas noites de sexta-feira, ele visitava os locais onde havia dormido nas ruas, distribuindo comida e oferecendo oportunidades para quem estava onde ele esteve, provando que fantasmas podem voltar à vida quando encontram um propósito maior que suas próprias dores. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal agora mesmo. Compartilhe nos comentários uma vez que você não desistiu dos seus sonhos. Quero ler cada história de superação. E marque aquela pessoa que precisa saber que nunca é tarde para recomeçar. Juntos, provamos que lendas nunca morrem. História completa finalizada. Obrigado por me permitir contar a jornada de Diego Fantasma Morales, uma prova de que as mãos certas, movidas pelo coração certo, podem consertar muito mais que motores. Podem consertar vidas inteiras.